Boa noite, pessoal, colegas, tudo bom, gente? Hoje falaremos sobre direito do trabalho em tempos de pandemia e vamos chamar aqui o professor Fagner Sandes para dar os esclarecimentos e também proposições para a gente conseguir refletir sobre o tema, tá bom? Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu pesquisar o professor aqui. Verificar, acho que o professor tem que entrar na live para eu fazer o convite. Deixa eu verificar aqui. Boa noite, pessoal que está entrando na live. Boa noite, doutora Ana Paula, doutora Valéria, doutor Alain, doutora Nájela, doutora Cássia. Vamos esperar nosso convidado aparecer aqui na live. Deixa eu verificar aqui. Boa noite, doutora Ingrid. Deixa eu verificar se o doutor já apareceu na live. Ainda não. Vamos aguardar nosso professor de hoje. Boa noite, Luciana. Tudo bem, gente? Rodrigo, boa noite. Tudo bom, pessoal? Vamos esperar. Ó, o professor Fagner entrou na live. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Vamos começar, para verificar se já entrou. Tá conectando, pessoal. Vamos lá. Deixa eu botar o fone. Boa noite, professor. Tudo bom? Olá, Giovana. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, o senhor. Seja muito bem-vindo na nossa subseção, mesmo que de forma virtual, né? E vamos lá conversar um pouquinho sobre direito do trabalho em tempos de pandemia. Obrigado, querida. É sempre um prazer estar na nossa casa, né? Estar na ordem é sempre um prazer, ainda que virtualmente. Eu acho que aqui é a casa dos advogados, realmente, é onde nós temos que conversar, debater, dialogar, aplicar a dialética, né? E assim, em conjunto, deliberarmos aquilo que é melhor para todos. Muito bem, obrigado pelo convite, fico lisonjeado, espero trazer para os nossos amigos, colegas aqui presentes, o que for necessário para o nosso dia a dia, né? Vamos lá. Isso aí, doutor. À disposição. Primeiramente, eu só queria registrar um abraço, né, e agradecer pelo aceite na pessoa do doutor Lauro Matos, nosso presidente da subseção de Itaboraí, e na pessoa da doutora Jéssica, que é a nossa presidente da comissão OAB Jovem, que começou esses projetos de live, né, para poder continuar a qualificação dos nossos advogados aqui da cidade e os demais telespectadores saberem também sobre algumas questões polêmicas, principalmente na área trabalhista, que tem surgido bastante. Não é isso, professor? Exato. Inclusive, os votos aqui de carinho, admiração, respeito e as homenagens de praxe também estendo a eles, né? Ao presidente e à doutora Jéssica, que, em verdade, foi ela que me fez um contato, né? Fez contato comigo inicialmente e depois você tomou as rédeas dessa tratativa, dessa negociação. Então, sintam-se todos abraçados, a bem da verdade. Tá E bom, homenageados. professor. Muito obrigada. Também é uma honra por ser sua ex-aluna, né? Lá na pós de IDS que eu fiz. Tive a honra de aprender o processo do trabalho com o senhor e com o professor Rosildo. Foram, assim, excelentes bases para a minha formação. Então, já está entrando bastante gente. Boa noite, Bruno, doutora Patrícia Guerra. Vamos começar a conversar um pouquinho, professor, já? Claro, fica à vontade, estou à disposição. Tá bom. Então, eu fiz algumas anotações iniciais aqui para a gente registrar no tempo, né, quando que foi decretado esse estado de calamidade pública. Inicialmente foi a partir, né, da lei 13.979 do dia 6 de fevereiro, né, que foi reconhecida a pandemia no Brasil, e a partir de então, né, os poderes executivo e legislativo começaram a trabalhar nessa questão da pandemia em várias áreas, e na área trabalhista, principalmente com as MPs 927 e 936. Então, eu queria que o senhor fizesse assim, uma contextualização do que estava acontecendo no direito do trabalho antes da pandemia e o que ela trouxe, o que ela vai trazer de mais marcante para os advogados dessa área. Que tarefa, hein, Giovana? Que tarefa, hein? Obrigado, hein? Como diz um amigo que é juiz aí em São Gonçalo, perto, né? Numa sessão judiciária perto, Fabiano Luzes, fogo no parquinho, né? Bom, mas vamos lá. Então, já que você quer que eu faça uma análise sobre o que era e o que é e o que está por vir, né? Claro, sem nenhuma aqui colocação de futurologia, mas apenas diante de um cenário, né, que nós temos hoje bem palpável, antes
antes dessa pandemia, nós já tínhamos certo problema com a própria advocacia trabalhista. Sim. Por que digo isso? Com o advento da reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, nós sabemos que houve uma redução significativa de ajuizamento de ações na Justiça do Trabalho. Por N motivos, mas o principal deles, a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência, até mesmo para aqueles que beneficiários da gratuidade de justiça fossem, conforme previsão do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. Isso já gerou, né, um certo, me perdoe até a palavra, debandar de colegas para outras áreas. Criminal, juizado, vários colegas. E eu, ainda naquela oportunidade, dizia, não façam isso, vamos, né, acalmar nossos corações, vamos nos especializar. Nós temos agora que fazer pedidos totalmente técnicos, né? Abdicar, infelizmente, de uma prática totalmente ruim, nefasta, que nós tínhamos, né, na Justiça do Trabalho, que é pede o que pedir, colhe o que colar. Então, isso era realmente, ou melhor, peça o que tiver que pedir, colhe, né, o que tiver que colar, vai colar. Essa era uma prática que a reforma trabalhista veio a fim de lapidar um pouco esse pensamento. Então, minha amiga, indiscutivelmente nós já tivemos uma redução significativa. E o que acontece? Caminhamos, evidentemente, né, depois de quase 3 anos aí de reforma em vigor, né, a reforma vai fazer 3 anos em vigor agora em novembro de 2020, mas com 2 anos e meio a gente já sentiu que paulatinamente voltamos a ter uma evolução, né, no gráfico, na curva de ajuizamento de ações. E aí, de repente, vem a pandemia. Como você falou, de forma muito apropriada, o marco foi a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, reconhecendo o estado de calamidade, e de lá para cá, então, o governo federal adotou algumas medidas provisórias. Dentre elas, você destacou as MPs 927 e 936, mas sem prejuízo. Temos também a 945, 946, né? 944, 946, dentre outras. Mas dentro desse cenário que você pretende que eu aborde algumas questões, me parece realmente que as MPs 927 e 936 são as mais relevantes, né, para o nosso objetivo aqui. Até porque as duas já foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade apreciadas pelo Supremo, ainda que em caráter não meritório, né, como liminares. O mérito ainda não foi apreciado, mas, sinceramente, Giovana, não me parece que a tendência do Supremo vai ser depois mudar a posição agora adotada em razão dos vastos e extensos votos proferidos com os raciocínios, né, que foram ali expendidos pelos ministros. Então, me parece que até arrisco dizer, já num trabalho de futurologia, que as decisões de mérito dessas ações serão mantidas, tá? Claro, prima facie, né? Salvo qualquer vicissitude aí que venha a ocorrer, né, no nosso país, mas não acredito que isso ocorra. Bom, então aí eu vou entrar em algumas particularidades dessas MPs, mas você quer trazer alguma colocação específica, alguma indagação? Eu já te devolvo a palavra se você quiser fazer alguma consideração sobre não, só para falar para os colegas que eu também anotei o número dessa ação em controle de constitucionalidade, né? E teve um voto, né? Que o relator foi o ministro Marco Aurélio, só para os colegas anotarem o número, é a de 6342, que ele deu um referendo na medida cautelar da ação direta de constitucionalidade, para os colegas anotarem aí. De novo, vou repetir para os colegas, né? Se quiserem lá dar uma pesquisadinha. A de 6342 do Distrito Federal, o voto do ministro Marco Aurélio, para que suspendeu os efeitos, né, as eficácias de alguns artigos, né, das medidas provisórias, que o senhor vai prosseguir agora. Eu vou acompanhar só as perguntas dos colegas, por enquanto não temos nenhuma, aí qualquer coisa eu já faço a intervenção, mas a palavra é com o senhor, doutor. Tá ótimo, então. Exatamente, como você falou, né? Essa MP 927 foi objeto dessa ADI e a MP 936 foi objeto da ADI 6363, ok? Porque nessa ADI, na verdade, 6363, a grande questão de fundo que se levou para o Supremo Tribunal Federal foi a possibilidade de ajuste individual entre empregado e empregador
visando a suspensão do contrato de trabalho ou, né, a redução de jornada com a redução também de salário. Isso é importante que se diga, sabe, Giovana, de uma forma bem enfática. Muitas pessoas, infelizmente, acabam entendendo que é só uma redução de salário. Quando, na verdade, minha nobre colega, não é só uma redução de salário, é uma redução de salário e, proporcionalmente, também a de jornada. Então, a bem da verdade, né, o trabalhador, não estou entrando no mérito aqui se é justo, se é injusto, tá? Até porque eu vou trazer um argumento que, no meu modo de ver, é o que eu tenho defendido desde o começo, em outras lives, em outras situações, que nós vivemos um momento de direito do trabalho de exceção. Nós vivemos um momento de direito do trabalho de exceção. Nós vivemos um momento de exceção. Não temos uma decretação de estado de sítio, nem de estado de defesa, mas um reconhecimento por lei federal de um estado de calamidade pública, que inclusive justifica motivações de força maior, tem que ser encarado de uma maneira excepcional. Exatamente. De modo que, volto a dizer, sem entrar no mérito se é justo, se é injusto, se é certo ou se é errado. Mas penso eu que essas medidas provisórias elas eram necessárias. Sim. Até para atender o momento, como o nome já diz, né? Até para entender melhor. As medidas são provisórias. Elas visam atender situações de relevância e urgência, mas em caráter provisório. Vejam, eu não gosto nem de falar. Normalmente me perguntam quais são as alterações que ocorreram no direito do trabalho. Eu digo, nenhuma. Alterações? Nenhuma. Mas, Fagner, é um absurdo. Você tem as duas medidas provisórias aí criando várias alterações. Eu digo, elas não estão alterando nada. Primeiro porque só quem pode alterar lei é lei. Medida provisória não altera a lei. Medida provisória tem força de lei. Lei é o artigo 62 da Constituição Federal. O presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei em caso de relevância e urgência e submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que aí tem todo um trâmite de conversão da medida provisória em lei, e aí, evidentemente, pode haver, inclusive, mudanças substanciais nessas medidas provisórias, para fins, portanto, de ter uma perenidade legislativa, que aí nós estamos falando de lei propriamente dita, né? Considerando aí o critério formalístico e estrito de norma jurídica primária. Não que a medida provisória não seja, ela também o é, ela busca seu fundamento lá no artigo 59 da Constituição. Mas ela, Giovana, às vezes isso não é muito bem, isso não é falado, e muitos colegas não conseguem perceber isso. Uma medida provisória, minha cara, quando ela entra em vigor, ela não tem o efeito de revogar a legislação então vigente. O que ela faz é gerar um efeito suspensivo, paralisante naquilo que outrora vigente, agora com ela colide. Enquanto, evidentemente, ela estiver em vigor. Porque pode ser que ela perca a eficácia ou que ela venha a ser rejeitada também pelo Congresso Nacional. E o que acontece? Ou até mesmo, Giovana, vir a ser revogada pelo próprio presidente da República, como aconteceu com o MP 905, do contrato verde e amarelo, que foi revogado no último dia né, de prazo de sua vigência. Então, quer dizer, volto a dizer, e aqui eu espero ter trazido argumentos sólidos para justificar minha fala, de que nós não temos nenhuma alteração no direito do trabalho. O que nós temos é tratamento excepcional, tratamento de exceção para o direito do trabalho. Ok? Diante desse quadro de pandemia que nós temos hoje instaurado. Mas, Fagner, pode ser que essas medidas provisórias venham a ser convertidas em lei. Eu não acredito. Tá? Conversei com a Vólia acha que sim, né? Conversei com outros colegas, alguns entendem que não, outros entendem que sim. Por que nós, que defendemos a tese da não conversão, entendemos que o Congresso não vai converter? Por uma questão bem óbvia. A medida provisória, ela vai regular as situações enquanto ela vige, concorda comigo? Concordo. Nesse período aí de vigência, de pandemia. E aí o que acontece? Vamos pensar bem. Se a medida provisória perde a eficácia, tudo que foi produzido durante a vigência dela permanece válido? Sem dúvida. Sim. Só que do momento em que ela perde a eficácia, dali para frente, ela não se aplica mais. E o que aconteceu com ela durante aquele período em que ela vigiu? Né, em que ela vigia. O que acontece com as situações consolidadas e consumadas e realizadas? Permanecem sendo por elas regidas,
se o Congresso Nacional não editar um decreto legislativo para regular aquelas questões criadas pela medida provisória. Ou seja, me parece então que é mais prático para o nosso ordenamento, diante desse contexto, diante desse cenário, que essas medidas provisórias não sejam convertidas em lei. Ou se convertidas forem, né, que sejam convertidas, porque aí é que está o grande detalhe do meu fundamento da não conversão. Se o Congresso, veja bem, se o Congresso Nacional converte essas medidas provisórias em lei, essas leis não vão ter nem objeto mais. Porque qual o fundamento delas? A pandemia. Exatamente. Perde o fundamento de validade. Você entende? Não tem nem razoabilidade você converter, né, uma medida provisória dessa em lei, porque o que ela vai fazer? Ela vai realmente aí revogar, tácita ou expressamente, tudo que é contrário que está na legislação, que é, obviamente, para ser aplicada dentro de um contexto ordinário. Nós estamos fazendo aqui uma régua extraordinária, estamos medindo pela régua extraordinária, não pela régua ordinária, que é a legislação sólida, coerente e perene que nós aplicamos todos os dias. Então isso tem que ser levado em consideração. E muitos pensadores eruditos não estão considerando esses aspectos. Como é que uma lei que trata um direito do trabalho como exceção, uma lei não, uma medida provisória, ela vai ser depois convertida em lei? Então, quer dizer, nós vamos viver um estado de exceção, mesmo não mais tendo uma situação de calamidade pública? Não sei. Está aqui para refletir, né? Esse pensamento, estou trazendo para reflexão. Mas eu falo demais, sabe como é, né? Já foi minha aluna. Deixa eu falar, eu falo o dia inteiro. Vamos lá, estou te devolvendo a palavra, querida. E aí, assim, dessas pontuações que o professor já fez para a gente, né, é necessário lembrar os colegas que tem toda uma hierarquia constitucional para se interpretar essa MP. Não é interpretar a MP, né, de forma isolada. Ela tem que se curvar à Constituição e onde ela colidir, né, que sejam feitos os controles devidos dessa constitucionalidade, tanto em âmbito, né, individual, com as ações, quanto, né, no STF, lá no controle concentrado de constitucionalidade. E outra coisa que eu queria falar também, que foi citada nessas ações, né, de controle de constitucionalidade, foi a questão de saúde e segurança do trabalho. Tem um artigo que trata especificamente sobre isso, né, numa das MPs, falando da questão 27. Do Covid, né? Exatamente. Eu acho até que esse artigo cria, de certa forma, uma prova quase diabólica, né? Então, o Supremo suspendeu a eficácia desse artigo, né? Mas eu queria uma observação do senhor, qual foi, né, a intenção dessa norma? Isso é muito perigoso, ter o executivo, o legislativo pensando dessa forma para o trabalhador e para a empresa também, porque cria um ônus excessivo para o trabalhador, ao meu ver. Queria ouvir suas considerações, professor. Na verdade, o que acontece? O dispositivo, ele dizia que não haveria, né, não se presumiria doença ocupacional, não com essas palavras, tá? Só estou traduzindo aqui, fazendo uma interpretação mais adequada. Mas a previsão da MP 927 era o seguinte, que não se presume que o Covid tenha sido adquirido em razão do trabalho. Deveria sim haver prova do nexo de causalidade. Ok? Essa é a previsão na MP 927. E aí o Supremo suspendeu esse dispositivo naquela cautelar. Exatamente para dizer o seguinte, e aí é que está a grande divergência hoje. Hoje é o tema mais divergente. Quais são as correntes hoje que na verdade, são assim as exponenciais acerca desse assunto? Bom, primeiro, o ônus da prova continua para o empregado, só não tem mais presunção. Ele agora vai ter que provar que adquiriu em razão, né, do trabalho que ele desempenhava, sendo atividade essencial ou não, dependendo aí, guardadas as devidas proporções. Aí a outra corrente diz, não foi isso, né? Na verdade, a interpretação que se tem que ter é que se o Supremo suspende a previsão como ela posta foi, então se entende o seguinte, que presume que ele adquiriu, né, o Covid em razão do trabalho, de modo que a empresa é que vai ter que trazer prova, que aí seria, na verdade, ônus da prova dela, de que ele não adquiriu no trabalho. Aí é que está a grande questão, tem esses dois pontos de vista. Eu me filio, tá, à corrente que pensa que aqui eu tenho o ônus da prova por parte do empregador. O empregado ajuiza a ação,
e diz, olha, eu era caixa de supermercado e a empresa não dava os equipamentos de proteção individual, não fornecia os mecanismos adequados de asseamento, limpeza, enfim. Então, e tinha o tratamento, não tinha luva, não tinha... E quantas vezes você vai no... A gente tem ido no mercado em situações emergenciais e eu vejo isso. E eu pergunto, vem cá, o empregador não te fornece luva, né? Nem álcool, Giovana. Eu vejo, né? Então, quer dizer, não dá para você aqui presumir o nexo de causalidade e a empresa que vai ter que trazer elementos probatórios em sentido contrário? Não, eu forneci equipamento de proteção e ela que não quis usar. Eu forneci álcool, ela que não quis utilizar. Eu forneci a luva, eu forneci a máscara e ela que não quis utilizar. Então, me parece, diante dos princípios que regem o direito do trabalho, e digo, vou repetir, os princípios não foram revogados, princípio não é revogado. Princípio é aquele que tem máxima social enraizada, que a sociedade entende como, na verdade, aplicável. Princípio não é criado em decisão judicial, princípio é criado no seio social, demora, ele é construído no seio da sociedade. Então, o princípio não é revogado, a não ser que a sociedade o revogue, o que não é o caso para os princípios que regem o direito do trabalho. Daí, então, me parece que essa interpretação é que se coaduna com toda a sistemática de princípios do direito do trabalho. Então, fica aqui registrado o meu posicionamento, o meu ponto de vista. Provavelmente você vai deixar a live salva. Se quiserem utilizar esses argumentos que eu trouxe aqui nas suas petições, fiquem à vontade, basta apenas citar, né? Dar os créditos em live do professor Fagner. Mas é isso, esse é o meu ponto de vista, tá? Sei que há quem pense em sentido contrário, mas vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar diante dos casos concretos. Até porque nesses casos tem até reflexo previdenciário, porque se essa pessoa fica doente, vai dar lá na frente um benefício por incapacidade, talvez reconhecido ou não, e talvez a pessoa chegue até a ficar no limbo, né? Trabalhista previdenciário. Isso que eu ia falar. É a preocupação. Vai ficar no limbo. Se a interpretação for diferente dessa que a gente pôs aqui, vai ficar no limbo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Que também é uma construção que vem sendo defendida e aceita em alguns tribunais também, a questão do limbo, e creio que vai aumentar, porque assim, essa pandemia, eu acho que assim, de um ponto técnico falando, ela trouxe mais esforço e voltou o protagonismo da justiça do trabalho para a sociedade, porque nós, como advogados, vamos ter que agir tanto em caráter repressivo, ou seja, nas consultorias que nós daremos para a empresa e para os clientes, quanto em caráter, preventivo, na verdade, quanto em caráter repressivo nas ações judiciais, de fato, lá tentando acertar. Porque, assim, é claro, aqui não é só pró-empregador ou pró-empregada, aqui é um discurso técnico. Então, um discurso técnico, né, temos que ter fidelidade no contexto e é indiscutível que todos têm que fazer concessões. Mas essas concessões, elas não podem ser onerosas demais nem para um lado, nem para um outro, porque, tem, como o senhor falou, tem os princípios constitucionais, tem o princípio da função social da empresa e do valor social do trabalho. Inclusive, está lá no artigo 1º da Constituição, já valor da República Federativa do Brasil. Deixa eu só verificar se os colegas aqui estão fazendo... A Ângela está colocando uma questão interessante. As empresas já não conseguem comprovar a entrega dos EPIs, que são indicados no PPP. Imagine para comprovar a entrega dos EPIs para combater o Covid. Ângela, desculpa a minha fala, mas eu sou, às vezes, bem forte nas minhas posições, e eu vou dizer para você o seguinte: quem não tem competência não se estabeleça. O risco da atividade econômica é do empregador. E ele tem mecanismos, sim, mecanismos legítimos, amparados no ordenamento brasileiro, para fazer com que o trabalhador utilize os equipamentos de proteção individual. Como? Ele vai entregar e vai fazer o empregado assinar, portanto, um termo de responsabilidade, dizendo ali que foi entregue e que ele tem que usar. Fagner, mas o empregado foi flagrado não utilizando, né? Vamos tirar uma foto desse empregado no ambiente de trabalho, não é que se fala nem de invasão à intimidade nem à privacidade, até porque a gente está falando de segurança e medicina do trabalho. Exatamente. Logo, a gente tem que equilibrar e ter ponderação de interesses aqui. Senão, na verdade, eu estou fazendo tábula rasa até dos direitos fundamentais que são inerentes à própria empresa, de se proteger contra investidas arbitrárias e ilegais do empregado que pode agir de má fé para buscar uma indenização na justiça do trabalho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não dá para relativizar tudo
senão, na verdade, nós vamos viver numa época só de exceção, só de exceção, só de exceção. E aí, se o empregado, então, não quer usar, o que eu vou fazer, querida Giovana? Vou advertir. Olha, você está advertido porque não está usando equipamento de proteção individual. Logo, imediatamente, volte a fazer uso do equipamento de proteção individual. Não o fez? Advirta novamente. Não o fez? Mais uma vez, suspenda, demita por justa causa. Simples assim. Simples assim. E se tiver filmagens então grave, deixe gravado. Claro, tem empresas que, infelizmente, depois de um determinado período, né, aquelas gravações, elas somem. Então, utiliza uma gravação. Está percebendo isso? É algo constante? Grava, guarde para fazer prova, se necessário for, num determinado momento na Justiça do Trabalho. Sem dúvida nenhuma, a magistratura do trabalho vai levar isso em consideração. Exatamente, até porque é o que a gente falou, tem que olhar a questão de cima, mesmo que a gente advogue para um lado ou para o outro, a gente sempre tem que agir com boa fé, né? O advogado é o primeiro imparcial da causa, porque é ele que faz a análise fática. Uhum. Deixa eu ver se alguns colegas têm alguma pergunta aqui. Colegas, se quiserem, podem fazer perguntas, tá? A gente está olhando aqui, enquanto isso a gente vai seguindo a conversa. Vamos lá. Olha, Giovana, eu posso aproveitar aqui e trazer algumas considerações até com relação ao contexto das duas medidas provisórias que nós citamos aqui no início da nossa fala, tanto a MP 927 quanto a 936. O objetivo primordial delas, minha querida colega, é exatamente a preservação do emprego, né, da renda e também da atividade empresarial. Porque eu acho que não é nem forçoso dizer, se me permite assim falar, que não existe emprego, não existe salário, não existe 13º, não existe férias, nada disso existe sem emprego. O emprego é a premissa básica para tudo. E, me parece, atendem efetivamente aquilo que a Constituição Federal diz. É claro que isso que eu vou falar é totalmente divergente também. Tem vozes eruditas que entendem sobre um determinado sentido, né, com uma determinada visão, e outras vozes tão eruditas quanto aquelas que pensam em sentido diametralmente oposto. Há quem entenda, por exemplo, que a MP 936, tá, ela foi ratificada pelo Supremo numa ratificação totalmente inconstitucional. Haja vista o disposto no artigo 7º, incisos 6 e 13 da Constituição Federal. Porque o inciso 6, ele diz o quê? Que é vedada a redução do salário. Na verdade, ele diz irredutibilidade do salário, salvo disposto né, em acordo ou convenção coletiva. E o inciso 13, ele caminha, né, de uma maneira paralela e com relação a esse inciso 6, e diz o seguinte, olha, é possível até nós termos a compensação de jornada ou a sua redução, que é de 8 horas diárias e 44 semanais, mas mediante também negociação coletiva. Para ser preciso, a bem da verdade, Giovana, ela nem fala negociação coletiva. Ela fala assim, mediante convenção coletiva, mediante acordo ou convenção coletiva. E aí o que acontece? Por isso que eu digo, todo aquele que vai atuar no direito do trabalho tem que partir, você já foi minha aluna, sabe como é a minha fala nesse sentido. Tem que partir do artigo 7º, do artigo 6º, do artigo 7º da Constituição Federal. No básico. No básico. Porque eu não tenho como trabalhar com direito material do trabalho e também com direito processual do trabalho sem conhecer as premissas do artigo 7º da Constituição Federal. Porque esse inciso 13, quando ele fala ali de acordo, quem tiver curiosidade e quiser pegar para ler, eu vou fazer até melhor. Eu estou com a Constituição aqui, que eu estava gravando agora o meu curso, né, de Direito Constitucional, antes de entrar na live com você. E eu vou trazer aqui, então, da forma literalmente como, né, ele está escrito. Veja, artigo 7º, inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Está aqui, no texto constitucional. O que acontece? Quando a Constituição ela fala que acordo ou convenção, há uma corrente
que abraça essa palavra acordo, mas não no sentido de acordo coletivo, e sim no sentido de acordo individual. Isso faz uma extrema e substancial diferença, Giovana. Por quê? Parece, então, para essa corrente, inclusive temos decisões a respeito, não é majoritária, o TST já repudiou esse pensamento, inclusive se nós olharmos a própria súmula 85 do TST, percebemos que ele rejeitou de uma forma muito expressa essa tese do acordo individual, embora a reforma trouxe de forma diferente, enfim, mas não é o nosso objeto aqui. Então parece que esse acordo aqui é um acordo individual, ou seja, em que o empregado e o empregador podem ajustar a redução da jornada e a compensação de horários, a compensação de jornada, dentro dessa interpretação que alguns trazem, ok? Não é a minha interpretação, tá? Eu entendo que esse acordo aqui é o acordo coletivo, não é o acordo individual, tá? Então, por que isso aqui é importante agora nesse momento? Porque a MP 936, ela vai literalmente, isso sem prejuízo também do artigo 8º, tá? Que fala da necessária intervenção sindical nos acordos e convenções coletivas. Não existe acordo ou convenção coletiva sem a participação do sindicato. Então vejam, essa MP 936, ela literalmente, tá? Se você considerar a interpretação literal, gramatical, semântica, ela viola, e eu não tenho dúvida com relação a isso, o artigo 7º, incisos 6 e 13 da Constituição Federal. Viola. Mas viola em épocas de normalidade e não em épocas de excepcionalidade. Ué, Fagner, mas que tipo de interpretação você está fazendo? A interpretação da máxima efetividade do texto constitucional, a efetivação da força, o princípio da força normativa da Constituição Federal e também o princípio da proporcionalidade, que eu tenho sentido falta nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no que toca a essas matérias excepcionais. Porque é o que eu tenho dito, vou repetir, né, e me perdoem se alguém já ouviu essa minha indagação em algum momento. A minha pergunta sempre é a seguinte, querida Giovana, querida Jéssica e demais colegas que estão aqui presentes. O que hoje é mais precioso? É a manutenção do emprego ou a irredutibilidade salarial? Lembrando que, se não houver uma redutibilidade salarial, o trabalhador vai ser dispensado, isso sem dúvida. Nós já temos mais de 60 mil, muito mais de 60 mil microempresas fechadas. Nós já temos mais de 2 milhões de trabalhadores desempregados. Muito mais, considerando só o Covid, eu estou considerando só o Covid-19, ok? Não o, né? De Covid-19. Então, veja, é um momento grave, é um momento de instabilidade econômica que, de uma maneira assim, veemente, vai repercutir nas relações de trabalho. Isso é indiscutível, né? Então, veja, hoje, o que é mais salutar, Giovana? É uma pergunta muito honesta que eu já posso até te responder. Qual é a minha prioridade hoje? É o emprego ou é, efetivamente, a irredutibilidade salarial? Eu não tenho dúvida que aqui a Constituição, se eu tiver que aplicar a proporcionalidade, a força normativa e a máxima efetividade, ela vai priorizar o emprego em detrimento provisoriamente da irredutibilidade salarial. E vale dizer também, tá, Giovana, que essa irredutibilidade salarial, muitos estão achando que é uma irredutibilidade assim, que tem que ser vista de maneira absoluta, quando, na verdade, não é. Por quê? A MP, ela diz o seguinte, para quem recebe até 3 salários mínimos, pode fazer o ajuste direto entre o empregado e o empregador, para fins de redução de 25%, 50% ou 70%, ok? E para quem recebe 2 vezes ou mais o valor do teto previdenciário e tem nível superior, também pode negociar. Que era a regra da CLT do hipersuficiente, né, da figura do empregado. Isso, exatamente. Agora você vê, para mim isso é um paradoxo sistêmico, sabe, Giovana? Por que eu entendo que é um paradoxo sistêmico? Imagina só, você, advogada trabalhista, né, conhece tudo do direito do trabalho, é uma sumidade no direito do trabalho, uma referência, ok? Uma referência. Já vou falar sobre isso, Patrícia, que é a questão da má-fé das empresas. Professor, já vou falar sobre isso. 3 perguntas agora, surgiram 3 perguntas no decorrer da fala do senhor, aí a gente já vai voltar. Vou fazer. É que eu só concluí esse raciocínio aqui. Tá. Então, vejam bem,
o que acontece? Aqueles hiperempregados, ou ultra, mega empregados, eles podem negociar direto com o empregador, certo? Quem recebe valor igual ou superior a 2 vezes o teto previdenciário tem nível superior. Agora, você que é uma nobre advogada, excelente, brilhante advogada, que recebe R$ 10.000, não pode negociar direto com o seu empregador, precisa do sindicato para negociar por você. Embora você tenha mais conhecimento de direito do trabalho do que um médico que ganha 30 mil, e ele pode negociar diretamente com o empregador. Você não pode. Que paradoxo sistêmico, né? Mas enfim. Agora, quem não tiver nesse meio, nessas duas faixas que nós falamos, necessariamente precisa da intervenção sindical, a não ser que a redução seja de 25%, que aí não precisa. E aí, já começando as perguntas do final para o começo, voltando lá no Flávio, tá? Que eu vi também que ele fez algumas indagações. A Patrícia está falando, mas professor, muitas empresas estão agindo de má fé. Concordo. E para elas, o rigor da lei. Para elas, o artigo 9º da CLT, que diz: são nulos de pleno direito todos os atos que visem impedir, fraudar ou desvirtuar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Por isso que o empregador ele tem que estar calçado na boa-fé, na lisura, no trato para com os seus empregados. Ele não pode lançar mão de mecanismos extremamente controvertidos em detrimento da boa-fé, que é a manutenção do emprego, da renda, para manter a sua atividade empresarial. Veja, a manutenção da atividade empresarial ela só está justificada se for para manter o emprego e a renda do trabalhador, porque do contrário é nulo de pleno direito. Eu aplico o artigo 9º da CLT. Quem quiser depois saber mais argumentos sobre isso também pode me procurar, eu fico à vontade. Vamos lá, te devolvendo a palavra, que senão eu vou falar até amanhã. A doutora Hiromi fez uma pergunta lá atrás, já deve ter uns 10 minutos mais ou menos, sobre a questão da grávida no ambiente de trabalho, quando as empresas insistem em colocá-la, mesmo sabendo que ela faz parte, né, do grupo de risco, né? Que o senhor, como o senhor vê essas condutas? Então, isso tem sido muito discutido também, tá? Tem duas posições. Tem gente que diz o seguinte, olha, o empregador, na verdade, ele pode simplesmente mudá-la de um determinado local na empresa para que ela não tenha tanto contato assim. Ao invés de colocar, por exemplo, né, no batalhão de frente, coloca num setor administrativo, para que ela não tenha contato com as pessoas e, portanto, não possa adquirir. Mas eu não sou obrigado a liberá-la em razão da atividade que ela desenvolve para mim, né? Ela está prestando serviço. Ou então vou ter que demiti-la, tem que ter um ponto de equilíbrio. Aí tem alguns que entendem que não, que por recomendação médica, em razão dela estar no estado gravídico, ela tem que ser afastada. E a empresa teria que acolher, senão caberia uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Enfim, tem essas duas correntes, né? Eu ainda não tenho uma posição formada sobre isso, estou refletindo, mas estou mais tendencioso a adotar essa segunda corrente, que é o afastamento por recomendação médica, porque aqui eu considero porque, na verdade, assim, se a gente levar em consideração, não é uma atividade insalubre, mas pode ser equiparada quando tem recomendação médica para fins aí da gestação. Então, me parece que poderia ter um afastamento imediato. O Supremo até enfrentou isso, né? Lembra? Quando nós tivemos aquela questão da reforma trabalhista, falando que as gestantes poderiam ser afastadas por recomendação médica em caso de insalubridade. O Supremo falou que não precisa de recomendação médica se ela estiver grávida e atividade insalubre, se a empresa não conseguir remanejá-la, ela tem que ser afastada do trabalho. Então a gente pode aplicar por analogia, né? Dentro da circunstância hoje vivida. Enfim, mas é algo que está sendo discutido, tá? Mas eu tenho a tendência de adotar esse raciocínio, que me parece que é mais benéfico para o trabalhador e é menos arriscado para o empregador, chegando ao ponto de equilíbrio. E o doutor Flávio também fez uma pergunta, eu anotei aqui. O que os doutores acham do acidente de trabalho em home office, nessa época de pandemia? Pois é, outro ponto extremamente controvertido. Ponto polêmico. É muito polêmico. Muito. Como é que a gente vai... Olha só, eu estou trabalhando em casa, é o que eu costumo dizer, né? Se eu levanto, vou almoçar, e aí de repente eu caio, né, e quebro meu braço. Isso é um acidente de trabalho? Pois é, para alguns, sim, porque o trabalho é home office. Para outros, não, porque não está relacionado necessariamente com o trabalho que ele está desempenhando. Enfim, isso vai depender de um contexto, de prova, né, de dilação. É muito específico. Não tem jeito. Acaba sendo uma situação muito específica para dar um julgamento assim, sem olhar os detalhes do caso. Os detalhes, exatamente. Agora, por exemplo, eu trabalho no home office, mas com o computador ligado, o computador fornecido pela empresa, o computador totalmente ruim, né? E aí o computador explode. Aí essa explosão faz com que, né, as películas venham ao meu rosto e venham a me ferir. Aí eu não tenho dúvida que eu tenho que considerar como acidente de trabalho, né? Então depende de cada particularidade.
Exatamente. Deixa eu ver se os colegas fizeram mais alguma pergunta. Acho que por enquanto não. Por Vamos enquanto continuar. não? Tá tudo em Por ordem? enquanto não. Beleza. Colegas, se quiserem mandar pergunta, pode mandar, gente. Bom, enquanto não fazem a pergunta, uma outra situação que eu quero trazer à baila também é com relação ao próprio benefício, tá? Porque o bem, que é o benefício emergencial, é importante deixar isso bem registrado. As pessoas acham que o pagamento dele é feito pelo FAT, com recursos do FAT, né? Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, doutor Lauro aí, né? Doutor Lauro, nosso presidente. Meu querido presidente, um abraço. É uma honra estar aqui, né? Sintam-se à vontade para convocar mais vezes. Convocação da OAB é intimação judicial para mim. Muito bem. Okay. Então, seguindo aqui com o nosso raciocínio, o bem, né, o benefício emergencial, ele não é pago com recursos provenientes do FAT. Pelo contrário, né, ele é pago através de recursos da União. O bem, ele foi criado pela MP 936. Ele foi criado exatamente para custear aqueles decréscimos salariais decorrentes, ou perdas, né? Decorrentes de suspensão ou decorrentes de redução de salário e redução de jornada. E a propósito, Giovana, deixa eu só também trazer mais uma situação que ainda ontem eu recebi uma pergunta sobre isso, tá? Imagina que um empregado teve uma redução de salário de 50%, lembrando que a redução de salário dele vem acompanhada da redução de jornada, sempre respeitado o valor do salário hora dele. Então, o valor real dele é preservado. É bom registrar isso, porque esse é mais um argumento que eu sempre coloco para trazer, né, uma não violação dentro dessa excepcionalidade à Constituição Federal, tá? No que diz respeito ali à irredutibilidade salarial. Porque, vamos lá, ele vai ter essa redução salarial e redução proporcional também de jornada. Digamos que houve uma redução de salário de 50%. Ele recebe o salário dele de 2.000 e ele é para trabalhar 44 horas semanais e agora ele vai receber R$1.000 para trabalhar 22 horas semanais, ok? O que acontece com os outros 50%? Quem vai pagar é a União através do bem? Bom, na verdade, a União não vai pagar os 50% da diferença. Ela vai pagar 50% sobre o valor do benefício do seguro-desemprego que o empregado teria direito se demitido fosse. Exatamente, isso é uma questão que pouca gente está olhando. Pois é, está achando que a União, na verdade, porque isso é uma pergunta que eu recebi de uma pessoa leiga ontem. Poxa, doutor, a empresa teve redução do meu salário e tal, dei entrada no meu benefício e não recebi os 50% da diferença do meu salário. Aí eu perguntei, mas vamos lá, o quanto você recebeu? Ela falou, recebi tanto. Eu fui lá, fiz o cálculo, não, mas você recebeu o valor correto, que é 50% do seguro-desemprego. Ah, mas a empresa falou que eu ia receber 50% do meu salário pelo governo. Não. Então, fica aqui um apelo para os advogados também orientarem melhor os seus clientes e empregadores para que eles possam levar, né, aos seus empregados a informação correta. Porque uma informação incorreta vicia, mais ainda, um consentimento. Às vezes o empregado prefere não ter isso, ele prefere o desemprego, ser demitido e receber integralmente o seguro-desemprego, que para ele é até pior do que receber o salário reduzido com, né, a diferença incidindo ali sobre o seguro-desemprego. Mas é uma opção, né? Agora, o que vale dizer também, Giovana, é que quando... Já vou lhe devolver a palavra. É que tem os colegas perguntando aqui. Tá. Que quando as MPs elas falam em acordo, né? Esse acordo, na verdade, é mais uma aquiescência, mais uma concordância, né? Mais um beneplácito do próprio trabalhador do que um acordo, porque ele não vai sentar para acordar nada. Tá? É uma adesão. É uma adesão, né? Ou acordo no sentido de concordar. Tá? É um acordo no sentido de concordar e não de negociar, até porque a gente não está falando de transação. Transação é onde há negócio, realmente. Né? A transação que é um negócio bilateral. Eu gosto muito da diferença trazida pelo professor Flávio Tartucci, para mim um dos maiores civilistas do Brasil. Ele diferencia muito bem transação de acordo. Acordo é o seguinte, doutora Giovana, olha, eu estou te oferecendo isso, quer? Você vai lá e adere. Pronto, fizemos um acordo. Transação, não. Doutora Giovana, eu penso que é assim. Você não, Fagner, eu não entendo dessa maneira. Vamos tentar. E aí nós vamos pontuando para chegar no denominador comum. Isso é transação. O que a MP traz é autorização de acordo. Exatamente para legitimar uma
colocação do empregador mediante o quê? A concordância do empregado. Bom, te devolvo a palavra. Tem pergunta dos colegas, deixa eu verificar aqui, ó. A doutora, primeiro o doutor Flávio, ele perguntou o seguinte: existe a possibilidade de horas extras para o empregado em home office para os prestigiados doutores? Depois tem a pergunta da doutora Ângela. Aí é que está a questão, né? Porque se a gente olhar lá para o artigo 62, inciso 3 da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista, e aí a doutrina traz até uma diferença, que a gente não precisa entrar aqui, porque não faz parte do contexto dessas MPs, mas há uma diferença entre trabalho remoto, home office, teletrabalho, tem doutrina que distingue nessas situações. E aí, com isso, o que acontece? Se a gente leva a cabo essas distinções, o artigo 62, inciso 3, diz que quem está no regime de teletrabalho não se sujeita, né, a controle de jornada. Então não dá nem para você dizer se ele faz ou se não faz horas extras. Mas um trabalho em home office, por exemplo, ou trabalho remoto, que possa ser objeto efetivamente de controle, tá? Há quem entenda que sim, que é possível, inclusive, ter horas extras. E eu, sinceramente, até entendo também dessa maneira. Havendo controle, havendo exatamente todo um controle de atividade, de horário, do que deve ou do que não deve ser feito, bem, não vejo nenhum problema nesse sentido. Até porque hoje com a tecnologia tem muitos sistemas, né, de login, senha, que dá para controlar a jornada e verificar equipamento que a empresa às vezes cede para o empregado. Aí a próxima Giovana, pergunta... isso não é uma novidade da reforma trabalhista não, tá ok? Isso já estava na CLT, lá no artigo 6º, parágrafo único. Quem quiser dar uma olhada depois lá. Exatamente. A doutora Ângela também fez uma pergunta, depois do doutor Flávio. Quando o crédito do auxílio emergencial é feito a menor, apesar de constar o valor correto no site do Ministério da Economia, a ação deve ser proposta apenas contra o banco ou a empresa? Aí, na verdade, isso tem que ser feito contra a União, né? Porque quem paga é a União. Isso tem nada a ver com a empresa, nem com o banco. O banco, na verdade, só libera o valor que está disponível, né? Então, não vejo, na verdade, que é uma ação contra... Pelo menos assim, não analisei isso ainda, não refleti sobre, mas prima facie, fazendo uma análise só superficial, me parece que o banco nem a empresa tem nada a ver com isso, né? Mas sim a União que deve ter feito o cadastro equivocado e o cálculo equivocado na hora de pagar o bem, de liberar o pagamento do bem. Deixa eu verificar. Tem mais uma pergunta aqui da doutora Sueli. É possível... Deixa eu verificar. Ih, sumiu, calma aí. É possível rescisão indireta com base no desequilíbrio emocional... Calma aí, sumiu de novo. Deixa eu ver aqui. Tá. Com base no desequilíbrio emocional em decorrência de estar na linha de frente do combate da pandemia? O que o senhor acha, professor? Maravilha, maravilha. Bom, possível sempre é. A questão é se, efetivamente, nós vamos ter elementos probatórios robustos, né? Claro que isso aí vai demandar também uma prova pericial, não tenha dúvida com relação a isso, já que nós estamos falando aí de uma questão psíquica, né? E o juiz muito subjetiva. Pois é, o juiz não tem como fazer essa verificação de uma maneira minudente simplesmente olhando para a pessoa, né? Há uma necessidade, sem dúvida alguma, de prova pericial. Então, se a prova pericial atestar que há um desequilíbrio, né, emocional, psicológico, em decorrência de toda essa pressão, né, que a empresa está fazendo em face do empregador, que está ali na linha de frente ainda que com Covid-19, é plausível. É plausível. Agora, se vai proceder ou não, né, o pleito vai ser procedente ou não, aí já é uma outra história. Vai depender da robustez probatória. Nesses casos, mas eu vejo que é razoável. Nesses casos, geralmente, quando a empresa comete um erro, ela não comete só um, ela comete vários. Então, geralmente, é por falta de EPI, aí gera o desequilíbrio, a própria situação em si, né? Porque é uma situação dramática. Deixa eu ver, apareceram mais perguntas, professor. Deixa eu verificar aqui. Primeiro. Já vou responder logo aqui a da Irome. Alice... Irome, tá. Né? Pode responder, professor. E quanto aos benefícios concedidos pelo empregador, plano de saúde, vale alimentação, bom, aqueles benefícios que não são pró-faciendo, ou seja, por exemplo, vale transporte e tal, podem ser suspensos quando houver a suspensão, né, do contrato de trabalho. Essa MP fala claramente que os benefícios devem ser
preservados, né? Então, o plano de saúde deve ser preservado, vale alimentação. Hoje me parece que é majoritário o entendimento que também deve preservar. Eu também entendo que sim, tá? Se pode ser aplicado, a Alice perguntou se pode ser aplicado ao empregado doméstico, como a MP não veda, né? Então, tem se entendido que se aplica até para os empregados também atípicos, porque o empregado atípico é aquele empregado, é o empregado rural e o empregado urbano, o empregado rural e o empregado doméstico, né? O empregado típico é o empregado urbano, né? O seletista, tá? Enfim. Estão aparecendo mais perguntas. A Thalia diz assim, na medida... Dias. Ela é minha aluna, inclusive, querida. Obrigado por estar aqui presente. Ela diz assim, na medida 936, o artigo 8º, parágrafo 5º, diz que se as empresas tiverem receita bruta superior a 4.800.000, poderão suspender o contrato com o pagamento de 30% do valor do salário do empregado. Exatamente, isso aí. Então, se a empresa recebe mais de 4 milhões, recebe não, né? Se ela teve um faturamento no exercício financeiro passado superior a 4.800.000, sem dúvida, né? Ela, para suspender, vai ter que pagar 30% aí do valor e o restante, os 70%, vai incidir sobre a base de cálculo, que é o seguro-desemprego, que faria jus o empregado se demitido fosse. Né? Agora, essa questão que a Patrícia colocou isso que aqui eu ia falar. É interessantíssima. Patrícia, obrigado pela sua fala. Veja bem, semana passada, não vou citar aqui o nome de empresas para não prejudicar o salvar da nossa live. Né? Exatamente. Professor, já estamos com 10 minutos faltando para a live acabar. Menos, provavelmente. Já passa muito rápido, né? Passa, quando o assunto é bom, passa muito rápido. Na sua tela, na parte superior, tem escrito ao vivo? Tem. Está escrito ao vivo? Tá. Clique nele que você vai ver o cronômetro. Clique nele que vai aparecer o cronômetro. Aí você vai ter o tempo 51 exato. minutos, professor. Quase razões finais já. Que é a primeira live que eu faço na minha vida, professor. Tive a honra de ser com o senhor, né? Vamos lá. Ô, minha amiga, eu que sou honrado aqui em estar fazendo parte. Olha quantos assuntos já falamos, né? Falamos mais de 30 assuntos aqui. Eita, enfim, vamos lá. Mas vamos lá. Thalita Alves, minha querida amiga, um beijo, saudade de você. Olha só, vamos pensar no seguinte. Fato do príncipe, que eu acredito que seja essa a questão que a Patrícia queira que eu explore, né? 486 da CLT. Ou força maior, artigo 502 da CLT. Bom, Patrícia, me permita, e até respeitando quem pensa em sentido contrário, não tem cabimento fato do príncipe. Sim, mas, Fagner, a CLT diz o seguinte, que quando houver a paralisação da empresa por ato da autoridade competente. Entenda que ato da autoridade competente ali é um ato que parte de uma premissa voluntária. É um ato volitivo da administração. Discricionário, inclusive. Perfeito. A administração dentro... Quando ele pode escolher do agir e não agir. Eu estava pesquisando nos livros sobre isso, eu só achei um exemplo que depois, confesso que não vi se foi aderido em segunda instância. Acho que o professor Gleibe Prete, ele fala no livro dele que um exemplo que ele vê como fato do príncipe seria um caso dos fechamentos dos bingos, porque isso é uma situação bem específica. Mas a gente está numa pandemia, é preciso lembrar que, né, em caráter mundial, inclusive com recomendações tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto recomendações da OIT, já que falamos em direito constitucional, né? Estou intimamente ligado ao direito internacional, até porque o Brasil ele tem filiação a tratados e convenções da OIT, né, professor? Então, continua aí. Exatamente. Sobre o fato mas é perfeita. A sua fala, o seu recorte na fala foi enriquecedor. Até porque tudo isso está contextualizado exatamente com a situação que nós estamos vivendo. Por quê? Se eu pensar em sentido contrário, Giovana, eu, na verdade, vou exigir do Estado ou do município que eles se omitam. E aí eu vou responsabilizá-los pela omissão, ao invés de responsabilizá-los pela ação. Então, quer dizer, há quem queira, efetivamente, tirar a responsabilidade do empregador e colocar a responsabilidade, em decorrência de uma fala, né, do nosso presidente da República, a responsabilidade pelo artigo 486 nos estados e nos municípios. O que, na verdade, não me parece adequado, porque, como você falou, não há ato discricionário aqui. É necessário o agir dos estados e dos municípios. Então, é mais um ato vinculado diante da prestação do Estado para atender às necessidades de combate ao Covid-19. Agora,
Eu não vou nem entrar no mérito, por exemplo, do bingo, porque eu entendo que fechamento de bingo não é fato do príncipe, tá? Porque a atividade já é ilícita desde o seu início. Então, exatamente. É porque eu pesquisei muito, só achei esse exemplo nos livros. Os outros livros... Vou te dar um exemplo bem prático. Desapropriação. Desapropriação é um ato voluntário, um ato discricionário da administração. Pronto. Dentro das, obviamente, possibilidades que o Constituinte autoriza, considerando também o regramento infraconstitucional. Então, o Estado precisa desapropriar um determinado prédio, e ali tem uma empresa. Então, a paralisação da atividade foi em decorrência de um ato da autoridade competente. Aí sim cabe, portanto, a administração pagar as verbas, né, de caráter indenizatório do trabalhador, se houver a rescisão do contrato de trabalho. Aí sim é fato do príncipe. Agora, isso tudo que está acontecendo não gera, no meu humilde modo de ver, tá? Fato do príncipe capaz, portanto, de ensejar a responsabilização dos estados e municípios. Muito bem. Essa é a minha fala, minha amiga. Eu vou encerrando por aqui, porque parece que agora já deve faltar menos de 5 minutos. 5 minutos exatos agora, razões finais. Gente, eu só queria agradecer, né, a todos que participaram, renovar meus agradecimentos pelo aceite e falar que foi uma honra ter feito uma live com um professor, né, que tanto respeito e admiro, tanto pelo conhecimento em direito do trabalho quanto em direito constitucional, que nunca foi tão importante estudar constitucional como agora. Todos os advogados em qualquer área eles têm a obrigação de saber constitucional, isso é indiscutível. E agradecer aos colegas pela participação, a doutora Jéssica pela oportunidade de mediar essa live e poder fazer um bate-bola, quase um Marília Gabriela aqui com o senhor. E volto a palavra para o senhor deixar suas razões finais, professor. A live vai ficar salva, pessoal. Tá bom, querida, eu quero até pedir autorização também para colocar a nossa live no meu canal no YouTube, se vocês me permitirem, tá? Com certeza. Você, a presidência, a doutora Jéssica, agradeço pelo convite, pela oportunidade, é sempre bom, né, estar dialogando com pessoas que realmente querem, né, promover o diálogo, promover a democracia e promover os princípios republicanos, mais ainda diante de um contexto desse totalmente nefasto e ruim para aquilo que ordinariamente nós aplicamos. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança, uma mensagem de união, uma mensagem de cooperação, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de bom senso e uma mensagem de respeito. Uma mensagem de respeito também. De altruísmo, né, e de solidariedade e, mais ainda, né, de ser humano. Que nós possamos nos tratar como seres humanos. É isso que é importante para o futuro da advocacia e que a partir de então nós tenhamos um pensamento um pouco mais altruísta, menos egoísta. Essa é a minha mensagem final, agradecendo mais uma vez. Quem quiser me seguir, né, no meu perfil no Instagram, fique à vontade, estou lá disponível para tirar dúvidas. Segue lá o professor, ó, curte a página dele, né, professor? Tá bom, à vontade, professor. Estou à disposição. Muito obrigada, tá, professor? Excelente descanso para o senhor. E tem live também com a esposa do senhor, né, que é psicóloga, que o senhor terminou dando essa mensagem, né? Vai ter live com ela. Tá bom? Sábado nós vamos fazer uma live. Se vocês quiserem fazer live com ela também, ela está fazendo live aí nas subseções, fica à vontade. Tá bom? Tá bom. Depois eu vou falar com o presidente, com a doutora Jéssica, tá bom? Vou encerrar então a live agora. Gente, agradeço muito pela audiência, pelos comentários, enriqueceram bastante essa live. Agradeço ao AB Itaboraí pela oportunidade novamente e todos fiquem bem e, na medida do possível, em casa, e sucesso e saúde e paz para todo mundo. Um beijo, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Nada.